Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, bem como pela internet, aqui quem fala é Frei Inácio. Estamos reunidos nesse nosso programa O Pão da Palavra. Hoje, dia 5 de março, nós estamos celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma e o Evangelho é Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, onde nos fala que Jesus jejuou durante 40 dias e foi tentado. Nós estamos entrando num tempo de retiro espiritual. A Quaresma quer ser um retiro espiritual que está simbolizado justamente por essa condição do deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Significa que ele foi perceber as suas reais motivações. Antes de iniciar o seu ministério público, Jesus, ele visita o seu interior para perceber quais são as intenções que ele tem verdadeiramente no seu coração para poder cumprir a missão que o Pai lhe confia. O número 40, durante 40 dias e 40 noites, é para mostrar que Jesus ele é mais forte, é um personagem mais forte do que Moisés e Elias, que foram personagens que também fizeram uma experiência de deserto, uma experiência de retiro espiritual, uma experiência de encontro com Deus. Porque o deserto ele é muito ambíguo. O deserto, ao mesmo tempo que simboliza o perigo, pois a desolação, a fome, ao silêncio, ao contato com as feras, ao mesmo tempo o deserto é o lugar onde o povo de Israel foi formado por Deus, é o lugar do pacto, é o lugar da aliança, é o lugar da intimidade com Deus, é o lugar do silêncio. Então, nesse tempo da Quaresma, nós somos convidados a ir para o deserto junto com Jesus. Hoje nós somos convidados a ir para o deserto para perceber as nossas reais motivações de seguir a Jesus de Nazaré. Perceber se de fato temos sido bons cristãos ou não. Se nós temos caído nessas três tentações que Jesus sofreu e que não são tentações propriamente de Jesus, mas são tentações de todo ser humano. A tentação de usar o poder em benefício próprio, ou seja, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não usa o poder para si, mas usa o poder em benefício do outro. Quando os outros estão passando fome, ele partilha o pão e o peixe. Depois, a tentação do espetáculo religioso de manipular a Deus, né? Ou seja, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus mandará os anjos para te segurar. Ou seja, da religião do espetáculo, ou da manipulação de Deus, né? Ou seja, de querer dominar a Deus, de querer forçar a Deus a agir conforme o nosso querer. Isso é uma idolatria. Jesus sempre ensinou que nós devemos confiar no Pai, o Pai sabe o que é melhor para nós e que nós devemos confiar plenamente na vontade dele para conosco. Então nós não devemos, através de nossa oração, através de nossa espiritualidade, pretender manipular a Deus ou forçar a Deus a fazer qualquer coisa em nosso favor. Depois, a tentação de querer dominar os outros. Se me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Jesus não quer reinar sobre ninguém, ele veio para ser servido ao invés de para ser rei. Jesus, portanto, ele vence as tentações, e essas tentações não foram foram durante toda a vida, durante todo o ministério público, né? Porque o número 40 simboliza também o número da vida, o número de uma geração. As tentações que os nossos primeiros pais sofreram e que eles não souberam rebater justamente pelo fato de não escutar a palavra de Deus e desobedecer a palavra de Deus, com Jesus é superado, porque a cada tentação ele rebate justamente respondendo com um versículo da Torá. Ou seja, é inspirado na palavra de Deus que Jesus tem a capacidade de superar as más motivações, as más intenções que poderiam estar em seu coração. Então Jesus nos ensina qual que é o segredo para a gente sair vencedor das nossas tentações, das nossas más motivações. É escutar com maior assiduidade a palavra de Deus e fazer dela a nossa fortaleza. Que esse possa ser o caminho proposto para todos nós nesse tempo da Quaresma, meu querido irmão, minha querida irmã. Que você tenha mais tempo para escutar, meditar, rezar a palavra de Deus, pois ela haverá de te iluminar nesse retiro espiritual quaresmal, te ensinando verdadeiramente qual deve ser a motivação para seguir a Jesus de Nazaré,
ela haverá de iluminar a sua vida para te mostrar quais áreas da sua vida precisam ser iluminadas com mais amor, com mais carinho, pela graça de Deus. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo dessa quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Meu muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para meditar a Palavra de Deus, e a você, querido internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.